Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa D'Anta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nízia Floresta, a Rádio Santana FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja, tu podes tudo. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse quinto domingo do tempo comum do ano B, o Evangelho proclamado em nossas liturgias é o de Marcos, capítulo 1, o versículo de 29 a 39. Assim narra São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali. Pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
querido irmão, minha querida irmã, você prezado ouvinte. Neste quinto domingo do tempo comum do ano B, nós somos convidados a refletir sobre o evangelho que foi proclamado, o evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo de 29 a 39, que nos apresenta a comovente cena da cura da sogra de Pedro e a missão de Jesus em atender às necessidades físicas e espirituais dos que o procuram. Este relato revela um gesto profundo de amor e misericórdia, que transcende a mera cura física, apontando para a essência da missão de Jesus e, por extensão, para a missão da igreja: cuidar dos doentes, cuidar de quem sofre. O evangelista Marcos narra a saída de Jesus da sinagoga, acompanhado por Tiago e João, em direção à casa de Simão e André. Ao chegarem, deparam-se com a sogra de Simão enferma, deitada, com febre. Assim que Jesus chegou, imediatamente os que estavam ali presentes falaram-lhe sobre a situação daquela mulher, demonstrando confiança de que o Senhor faria alguma coisa em prol da saúde dela. E Jesus, com gesto cheio de simbolismo, aproxima-se daquela mulher, segura-lhe sua mão e a ergue da cama, onde jazia prostrada. A febre desaparece e ela, curada, imediatamente dedica-se a servi-los. À medida que o dia avança, a notícia se espalhou por toda a aldeia. Era um dia de sábado, por isso o povo da aldeia esperou o pôr do sol. E depois de ter cumprido a obrigação do descanso sabático, saiu de suas casas e trouxe a Jesus todos os doentes e os endemoniados. E Jesus, sem hesitar, cura e liberta muitos. Porém, proíbe que os demônios revelem quem ele é. Ele é o Cristo, mantendo silêncio sobre sua identidade. Este episódio evidencia a predileção de Jesus pelos que sofrem, tanto no corpo quanto no espírito, marcando o início de uma missão que ele, em seguida, compartilha com seus discípulos. Os que estavam presentes foram testemunhas oculares daqueles fatos, mas Jesus não queria que seus discípulos fossem meros espectadores da sua missão. Por isso, os envolveu diretamente, os comprometeu a cuidar dos sofrimentos humanos, a cuidar das pessoas, e os enviou em missão, dando-lhes também o poder de curar os doentes e expulsar os demônios. Esta é a missão da igreja até hoje: cuidar dos doentes de todos os tipos, curando seus corpos e os confortando no espírito. Cuidar dos doentes de todos os tipos é parte integrante da missão da igreja, que deve levar a ternura de Deus à humanidade que sofre. Na primeira leitura, a voz de Jó ecoa aos nossos ouvidos, recordando-nos da fragilidade de nossa condição humana. Assim Jó se desabafa. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho meses de decepção. E couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer espero novamente a tarde, me encho de sofrimento até o anoitecer. Jó desabafa e expressa a sua condição de doente, sofredor, na alma e no corpo. Também nós, diante de dificuldades semelhantes, diante dos sofrimentos intensos que muitas vezes atravessamos, nos vem a pergunta: por quê? Por que eu? E essa pergunta surge naturalmente em nossos corações. Jesus, o Verbo encarnado, responde para nós, não com uma explicação lógica, mas com sua presença amorosa, manifestado no gesto que ele fez com a sogra de Simão, de inclinar-se, tomar pela mão aquela mulher e levantá-la. Assim, também o Senhor se inclina sobre nós, estende a sua mão sobre nós e nos ergue do nosso leito de dor, da nossa prostração. E este ato revela o estilo de Deus que se aproxima, estende a mão e mostra a sua compaixão quando o sofrimento nos assalta. Mostra a sua compaixão conosco quando somos cercados de desânimo e o sofrimento nos deixa atônitos. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca nos abandona. Sua compaixão é o reflexo da proximidade de Deus que cuida de nossas dores, que cuida de nós.
E esta é também a forma de agir da igreja. A mesma missão do Senhor Ele confiou à sua igreja, seus discípulos, para que ninguém fique sem a consolação do Evangelho. Assim, nosso Senhor nos lembra que devemos exercitar, praticar a mesma compaixão que Ele teve com os sofredores. Assim também nós devemos realizar, devemos fazer. Desde o pôr do sol até o amanhecer, nos fala São Marco, depois de um dia intenso de trabalho, Jesus retirou-se para a oração em um lugar deserto, buscando força para cumprir sua missão de pregar e curar. As pessoas, diante daquilo que Jesus fez através dos seus discípulos, vão até Jesus, querem retê-lo ali naquele povoado. Por isso ele responde aos seus discípulos que o procuravam: vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E assim ele percorria toda a Galileia pregando em suas sinagogas. Jesus é um grande missionário. E isso deve servir para nós de exemplo. Jamais nos instalar, mesmo quando a missão é bem sucedida, mesmo quando as pessoas querem nos prender, mas ter a consciência de que é preciso pregar o Evangelho em outras aldeias, a outras pessoas que também necessitam da nossa pregação, do nosso ministério. Assim como Jesus, nós também devemos ter consciência da urgência da missão e partir para evangelizar, sermos ágeis para nos movimentar. Como nos fala São Paulo aos Coríntios, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade, uma imposição. Ai de mim se eu não prego o Evangelho. E Paulo, dessa forma, viveu, pregando o Evangelho. Ele fazia questão de viver do próprio trabalho, a fim de não ser peso para ninguém. E, assumindo a sua missão de pregador, sentia-se livre em relação a todos, porque não dependia das pessoas, do ponto de vista econômico. Tornava-se, portanto, escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível para Cristo, fazendo-se fraco com os fracos, fazendo-se tudo para todos, para salvar alguns. E tudo fez Paulo, por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nele. Que também nós possamos ter essa mesma consciência missionária de Paulo, fiéis leigos e leigas, mas os ministros ordenados com essa mesma liberdade de Jesus, de ir aonde tem necessidade de evangelização, aonde o povo mais necessita. Que a Virgem Maria, nossa mãe, nos auxilie a permitir que Jesus nos cure e que, ao sermos transformados por sua ternura, possamos, por nossa vez, ou por sua vez, ser testemunha da cura amorosa de Deus neste mundo. Por escutar uma voz que disse que faltava gente pra semear, deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Eu procurei semear a paz e onde fui andando falei de Deus. Abençoei quem fez pouco caso e espalhou cisânia onde eu semeei. Não recebi condecoração por haver buscado um país irmão. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza.
No contexto atual, a questão do sentido da vida adquire uma relevância particular, especialmente considerando os avanços científicos e tecnológicos que aprofundaram ainda mais os dramas existenciais. Ao nos depararmos com essa indagação sobre o sentido da vida, encontramos diante de um problema filosófico que tem suscitado perplexidade desde os primórdios da filosofia. Antigas e fundamentais questões sobre nossa identidade, origem, propósito e destino ressurgem e se ampliam. Nos perguntamos: a vida possui uma finalidade ou tudo ocorre ao acaso? A vida tem um desfecho significativo? Se existe algo que poderíamos chamar de sentido da vida? E se existir, temos a capacidade de descobri-lo? Esses dilemas filosóficos não são elucidados pela ciência. Se o método baseado na observação empírica e quantificação não é eficaz para abordar tais questões, descobertas científicas, por mais avançadas que sejam, oferecem contribuições limitadas para a compreensão do sentido da vida. Abordagens como a de Richard Dawkins, que considera o ser humano como resultado de genes egoístas, são inteiramente limitadas e sequer tocam na complexidade do mistério do ser humano. Tampouco se resolve a questão eliminando-a como um falso problema. A vida humana transcende a biologia, as composições químicas e as redes neurais. Ao enfrentarmos o dilema do sentido da vida, transcendemos o domínio da ciência e dos fatos. Wittgenstein nos lembra que o mais importante para a vida está além desse domínio. Assim ele fala, esse filósofo austríaco: sentimos que, mesmo que todas as questões científicas possíveis tenham obtido resposta, nossos problemas de vida não terão sido sequer tocados. Ao questionarmos o sentido da vida, entramos na esfera ética, estética e religiosa. Essa questão não pertence à ciência, mas sim à filosofia. No entanto, isso não significa que os filósofos possam oferecer uma teoria para a resolução do problema. Pelo contrário, as soluções dadas pelos filósofos alargam ainda mais o dilema. A resposta à busca pelo sentido da vida encontra-se mais propriamente na esfera do místico. A religião, ao favorecer a experiência do mistério, responde a essa questão com muito mais acerto. A ética desempenha um importante papel ao abordarmos a questão do sentido da vida. Desde os primórdios da filosofia, Sócrates, um filósofo grego, já havia indicado a importância da ética para uma vida boa e feliz, elegendo a virtude como caminho da realização pessoal, pois é dela que deriva o nosso bem-estar, bem como um modo sábio de lidar com os desafios do cotidiano. Pessoa ética encontra a felicidade na virtude e no modo de lidar com os fatos, harmonizando-se com eles, buscando o sentido de cada coisa antes de querer controlar os acontecimentos e submetê-los à própria vontade. A felicidade da pessoa ética contrasta com a infelicidade da pessoa que vive à mercê dos desejos e, numa luta inglória, tenta subordinar o mundo aos próprios caprichos e à própria vontade. A solução para viver de maneira feliz envolve tornar-se independente do mundo, renunciar ao desejo de influenciar os eventos e harmonizar-se com a realidade. A dimensão estética da vida ajuda a responder à questão do seu sentido. A vida é séria, alegre é a arte, assim falava Wittgenstein, filósofo austríaco. Assim como a ética, a estética muda a nossa percepção do mundo, pois a obra de arte é o objeto visto sub specie eternitatis, e a vida boa é o mundo visto sub specie eternitatis. Este é o nexo entre arte e ética. O sentido da vida, como uma solução para ir além dos limites dos fatos, é alcançado quando se contempla o mundo como totalidade. E essa visão permite um sentimento religioso do mundo. E, semelhantemente aos místicos, começa a se viver de forma plena e cessa toda a tagarelice. Pois, sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Em resumo, o sentido da vida se revela na atitude religiosa, onde a estética se encontra com o imperativo ético, fazer a vontade de Deus. A moralidade, nesse contexto, consiste na aceitação da vontade divina, vivendo em concordância com os fatos e acolhendo-os sem rebelião. A ética, a estética e a religião, portanto, desempenham papéis interligados na busca pelo sentido da vida. Entretanto, visto de maneira mais profunda, o problema do sentido da vida não depende apenas de uma decisão ética, mas sim do encontro decisivo com uma pessoa, Jesus Cristo, como sabiamente afirmou o Papa Bento XVI, quando ele diz na Deus Caritas Est: no início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia,
mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que Me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, um pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que Me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.